Enquadrou? Enquadrou. Então tá bom. Bom dia, gente boa. Bom dia. Antes eu quero deixar claro que eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos e também informar, né, que peraí, acho que agora vai. Opa! E deixar claro que essas lições, elas são resultados. Opa, obrigado, pastor. Só pede alguém para abaixar um pouquinho o volume, porque está no microfone. Essas lições são resultados de crise, de uma experiência difícil com igrejas e inclusive com essa nova configuração de cristãos evangélicos que nós temos, pelo menos nesses últimos 15 anos. E a gente vai se deparando com algumas coisas. Para mim só o volume já resolve. Às vezes a gente se depara com algumas coisas que muitas vezes desanimam a gente. Eu, por exemplo, conheço novos crentes que desistem, conheço bons líderes, bons obreiros que desistem, conhecemos, infelizmente, pastores que desistem e alguns até ficam desencantados. E aí, já aconteceu comigo também, de pensar, meu Deus do céu, por que as coisas são assim? E vem a mágoa, vem o ressentimento, porque muitas vezes nós pensamos, mas não era para ser assim. Entretanto, o que nós observamos aqui? E só baixar um pouquinho, porque está pitando, e meu apelido no seminário era pregador de treino, né? Então, como eu falo alto, pode deixar meu som baixo, né? E eu dou o meu jeito aqui. E aí, o que acontece? Nessa nossa caminhada, muitas vezes, nós não paramos para pensar em algo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz para nós que é para nós andarmos no Espírito para não satisfazermos os maus desejos da nossa carne. Ou seja, sempre, aleluia, sempre que nós, Deus te abençoe, meu irmão, sempre que nós nos desligamos dessa recomendação, vem problema. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. Opa, conseguiu a senha? Ainda não, né? Sempre que nós entregamos nossa vida a Cristo, mas sempre que na nossa caminhada nós nos afastamos daquilo que Deus gostaria, nós vamos dar mais vazão a quê? A nossa carne. Isso também acontece com o nosso irmão. A diferença é que cada um tem um tipo de problema. Por exemplo, a igreja, ela aceita todo mundo. Então tem aquele indivíduo que ele não sabe lidar ainda com a agressividade. Tem o outro que não sabe lidar direito com a sexualidade. Tem o outro que não sabe lidar direito com o dinheiro. Tem o outro que não sabe guardar segredo, ainda mais em reunião de oração. Então nós percebemos que cada um está rindo, irmão, é sério o negócio, né? E aí, se nós observarmos, o que acontece? Na nossa caminhada, muitos serão os problemas. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, estamos sendo tratados em alguma área. Tem aquela pessoa que ela não sabe olhar para o sexo oposto sem maldade. Tem aquela que não sabe olhar para o mesmo sexo sem maldade. Tem aquela pessoa, né, que ela quer ter o controle de tudo na igreja. Tem aquela pessoa que é uma mosca morta na igreja. Ou seja, cada um de nós tem alguma área a ser tratada. Tem aquele que ele é a régua da igreja.
Ele conhece defeitos de todo mundo, menos o dele. Então, se nós observarmos, opa, alguém já conseguiu a senha ou ainda não? Ainda não? Então, se puder, tá no Facebook já? Então tá legal, se puder, tá bom? Marca aí Roberlan Julião. E aí o que acontece? Em relação a isso, é possível que nós possamos dar a volta por cima. Como assim? Tomando conta da nossa própria vida. E aí, opa, obrigado, irmão. E em relação a isso, qual é o nosso desafio? Andar no Espírito, para não satisfazer os super desejos da nossa carne. Porque eu e você, nós estamos sempre numa luta, sempre numa batalha. Enquanto eu estou aqui, você acha que o Satanás não está soprando alguma coisa aí, não? Você acha que o Satanás não está soprando alguma coisa aqui, não? Tá, claro que tá. Sabe por quê? Porque o diabo tem sede na sua vida, na minha e na vida de quem está lá fora. O diabo sabe que se eliminar esse trabalho aqui, pessoas lá não vão receber o Evangelho. Ele sabe que se eliminar esse trabalho aqui, alguns de nós que se reúnem aqui, que têm a religião, mas não se converteu, vão para o inferno. Ele sabe que se eliminar esse trabalho aqui, a gente traz tristeza para o coração de Deus. Então ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele pode atrapalhar a gente no trabalho de Deus. E aí o que acontece? Ele vai tentar fazer de tudo para a mensagem não entrar no seu coração. Ele vai tentar fazer de tudo para me distrair do meu ministério, né? E aí eu vou ficar focado num monte de coisa. Por exemplo, você vai reparar quantas coisas acontecem para o pastor sair da palavra. Porque é interessante isso. Na igreja, a gente corre o risco de pegar a síndrome do super-homem santo assalariado. Ou seja, o pastor, ele é pago. Então o pastor tem que cuidar de tudo. Eu sou um simples membro. E nessa brincadeira, o pastor não faz o trabalho de técnico. Ele faz o trabalho de jogador em todas as posições. O que acontece? A igreja perde. Porque o pastor não tem como fazer o trabalho de todos os membros. Existem pessoas que fazem o trabalho o seu trabalho muito melhor do que o pastor, mas aí esse camarada fica encostado. Por quê? Porque ele é só um membro. E aí o pastor que é pago tem que fazer, porque senão pega mal, a igreja não pode parar. E aí nessa brincadeira o pastor não fez a parte principal, que é orientar cada membro a cumprir a missão, que é chegar para cada membro e dar uma cutucada. E aí, quem é o seu discípulo? Que é ajudar o membro a desenvolver na sua vida cristã. E aí, eu não sei se você consegue perceber, parece uma bobeira, mas principalmente nas igrejas batistas, a gente é muito bombardeado nesse aspecto. E tem gente que não consegue perceber a batalha espiritual. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que esse camarada, ele é pressionado a fazer tudo, né? Então, ele vai desde a parte administrativa até a questão de pegar o trator para dirigir, capinar o quintal, cavar uma sapata, até porque tradicionalmente se pensa que o pastor não trabalha. E aí o que acontece? O camarada vem com aquela ideia de que trabalhar é fazer uma outra coisa que não é a missão dele. A missão dele é preparar os santos para a obra do ministério. Mas aí ele acaba fazendo o ministério de pessoas que não fazem o ministério, porque elas têm aquela ideia, né, de que trabalhar é quebrar pedra. E não necessariamente trabalhar é atingir um resultado de modo a facilitar o trabalho de algumas outras pessoas, porque todo mundo tem uma realização a concretizar. E aí é como, por exemplo, se você observar, o cara que distribui um panfleto, ele está fazendo um trabalho para quem pegar aquele panfleto chegar naquele estabelecimento. O cara que prepara, né, um banner numa mídia social, ele está fazendo com que alguém olhe aquele banner ali e ligue para determinado estabelecimento. O camarada que está assistindo canais de TV, ele está olhando para ver o que
perceber que a questão do trabalho não é se a gente sofre no trabalho. A questão do trabalho, como Deus quando chega para Adão e fala para o homem, dá nome aos animais. Se você, por exemplo, observar aquela situação, aquilo é o trabalho. Aí vai aparecer um fedorento que vai dizer que o trabalho é castigo por causa do pecado. Não, o trabalho sofrido é castigo por causa do pecado. Até porque, se nós pegarmos o exemplo triste, né, desses meninos agora do centro de treinamento do Flamengo, aqueles meninos, eles estavam treinando para o mercado de trabalho e eles estavam felizes. Por quê? Porque o trabalho deles seria o trabalho de trazer alegria para os seus torcedores. Dá para entender que assim, a falta de uma compreensão exata do que é trabalho faz com que os membros de uma igreja não cumpram o seu ministério, e às vezes o pastor da igreja não cumpra o seu ministério, e nisso que ninguém cumpre o seu ministério, a igreja fica num movimento sem deslocamento, e a gente faz 10, 20, 30 anos, mas a gente não tem um crescimento exponencial, a gente não explode, a gente não alvoroça o mundo, e a gente não potencializa o trabalho de cada um no corpo de Cristo. Então eu não sei se você consegue raciocinar comigo que existe uma batalha, e essa batalha é justamente para neutralizar o ministério da igreja, e isso vem de fora, né, que vem as intimidações, vem as críticas, quer ver uma coisa interessante? Quantas vezes você vê um bandista criticando a Umbanda ou criticando os seus líderes espirituais? Procura no Facebook. Agora, quantas vezes você vê evangélico criticando sua igreja, criticando os seus líderes e criticando outras igrejas evangélicas? Então, só para você perceber que a gente recebe bombardeio do lado de fora, a gente recebe bombardeio do lado de dentro, porque existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual está onde? Na mente, no coração e nos lábios. E aí, como é que a gente lida com isso? Não tomando conta da vida do outro, mas tomando conta da própria vida. Até que ponto eu estou dando lugar ao diabo? Enquanto eu estou aqui, eu estou querendo ministrar a você, ou estou querendo atacar você covardemente, porque você não vai revidar porque eu estou ministrando a palavra? Ou quando eu estou ministrando o tal do louvor, até que ponto eu estou querendo te adorar, te ajudar a adorar, ou estou querendo me aproveitar daquele momento e com covardia atacar você, já que você não vai sentar a mão na minha cara, porque nós estamos ministrando ao Senhor? Até que ponto, quando estamos orando, ou eu estou aproveitando o momento de pedido de oração para falar da sua vida na reunião? Ou de repente estou orando para Deus repreender o Satanás, mas na minha cabeça o Satanás é você, só que eu não tenho coragem de olhar nos olhos e falar. Então eu não sei se você consegue perceber que é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra onde nós somos os portadores do tal do fogo amigo. Não sei quantos sabem, né? Que o fogo amigo é quando o camarada que aparentemente é aliado mata você. E aí nessa guerra que a gente está vivendo, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Quem sou eu nessa situação? Porque até a leitura bíblica, que deveria ser uma coisa para edificar, às vezes... Opa, perfeito. Bota presta esse daqui por gentileza, irmão. Pastor França, coloca nesse aqui também por gentileza, para ir no Facebook Roberlanjo Leão, palavra simples, tá bom? Quem quiser acompanhar, tamo aí. E aí, nesse caso, eu preciso fazer um autoexame, porque até que ponto, sabe? Até que ponto eu estou dando lugar ao diabo? Porque é muito fácil eu dizer que você está dando lugar ao diabo. É muito fácil eu ver os seus pecados. É muito fácil ver os pecados dos seus parentes. A questão é o meu. Por exemplo, a leitura bíblica, onde eu estava, né, até apareceu o pastor aqui, a leitura bíblica, ela muitas vezes pode ser usada para minha edificação, ou infelizmente até mesmo para o meu mal. Porque a leitura bíblica, ela é uma prática religiosa. Não é necessariamente o andar no Espírito. O andar no Espírito é atitude. Porque eu posso ler a história de Davi com Saul e sempre achar que eu sou o Davi da parada.
Eu posso ler a história de Davi com Urias e achar que eu sou Urias da parada. Eu posso ler Davi e Absalão e achar que eu sou Davi da parada. Ou seja, eu posso ler a Bíblia sempre a meu favor. Mas cadê o discernimento e o caminhar com Deus para ler a Bíblia contra mim? Porque muitas vezes eu vou ler a Bíblia vendo Jesus e os apóstolos, achando que eu sou Jesus e você o Judas. Eu tenho que ter coragem, humildade e discernimento para perceber quando eu sou o Judas da parada. Ah, nossa igreja não cresce. É sempre por causa dos outros, já reparou? Nunca por causa da gente. Se eu sou o pastor, a igreja não cresce por causa da igreja. Se eu sou ovelha, a igreja não cresce por causa do pastor. Se eu sou diácono, a igreja não cresce por causa do presidente do diácono. Se eu sou presidente dos diáconos, a igreja não cresce por causa desse irmão acabado de diácono que o pastor botou para trabalhar comigo. Agora é importante, lembra, o tomar conta da nossa vida, para cada um olhar para si mesmo e verificar assim: epa, o que eu posso fazer? Daí onde vem o questionamento da primeira lição. Porque na minha cabeça eu pensava assim: essa gente não é crente. Como é que pode um crente fazer um negócio desse? Opa, valeu. O outro foi também? Então tá legal. Aí nisso, essa gente não é crente. Como é que um crente vai fazer um negócio desse? Como é que um crente vai agir dessa forma? E aí, eu não sei se... Deixa eu regular aqui. Opa, tranquilo, não, a gente não dirige congregação, irmão. Aí nisso, congregação é um negócio bacana, né? Vem a igreja mãe, abre, faz culto, tem coreografia, louvor, cantor cristão, não sei o que lá. Domingo seguinte, quem está lá? Mas vamos lá, deixa. Para de mágoa, pastor, para de mágoa. E aí nessa situação, né, em relação a isso, é importante que a gente pare para pensar. Por quê? Porque muitas vezes eu e você vamos ser tentados a achar que irmão tal não é crente, Beltrano não é crente, mas existe o crente que está perdido e existe o salvo que é imaturo. E o problema é que a gente não sabe quem é quem na parada. A gente não sabe. E aí, não vamos ter pressa de chamar ninguém de endemoniado. Às vezes aquele camarada, ele só é daquele jeito porque ele não foi treinado no caminho da cruz. Vou pegar um exemplo simples. Eu dou aula num seminário assembleano, e aí a gente estava conversando sobre liderança. Aí a gente estava batendo um papo, né? Porque a gente tinha um pastor que era assim, era assado, não sei o que lá, mas aí mudou de pastor, aí o pastor é um ritmo mais lento. Aí eu estava falando: olha, cada igreja tem seus prós e contras. Na sua igreja, quando a ovelha não gosta muito do estilo do pastor, não gostou, come menos, não pode fazer nada. O presidente do campo mandou, aí agora é orar a Deus para o presidente mandar outro. Né? O outro era metodista, né? Eu falei: olha, depende do episcopado, né? Vão olhar assim, ver, vão avaliar. Se de repente acharem que é para mudar, vai mudar, né? No caso da Igreja Batista, tem uma vantagem: o pessoal dá o bilhete para o pastor chegar e dá o bilhete para o pastor sair, né? E aí nesse caso, às vezes o pessoal não convida diretamente para sair, mas vai, né, dando aquela canseira, vai dando aquele feedback, né? Como assim: já está chegando a hora de ir, né? A gente sabe como é. E aí, diante de uma situação dessa, eu estava dizendo para eles: em nenhuma das denominações vai ser fácil, nenhuma delas, né? E aí, muitas vezes a gente vai olhar para algumas coisas: boicote, rádio peão, mentira, né? Politicagem, um monte de situação, campanha daqui, campanha de lá, e aí você fala assim: mas isso não é possível. Mas aí, o que acontece? Até que ponto essa gente aprendeu com aquele que é manso e humilde de coração? Até que ponto essa gente aprendeu com aquele que abre mão da sua glória, se esvazia para encarnar? Porque é muito bonito falar de Jesus, mas eu estou disposto a me esvaziar para encarnar no meio do povo? Eu estou disposto a abrir mão da glória que eu tenho?
Ah, mas eu não tenho glória nenhuma. Não, a gente tem uma glória sim. Fulano, sai desse banco aí que esse lugar é meu. Eu trabalho há 10 anos nesse carro e ele me tirou. Ah, se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até contra mim, né? E aí nisso, quem te viu passar na prova e não te ajudou é o irmão membro da tua igreja. Então você olha bem a mentalidade desse tempo, em que, por exemplo, tem o que vai acontecer? Eu explicando para eles. O pastor, às vezes, ele vai ficar com medo de ser pastor para não perder o emprego. Seja na igreja que o presidente do campo vai falar assim: pô, esse cara não está rendendo ali não, porque ninguém vai bater de frente com a autoridade, até porque tem o Satanás, né? Então, em algumas igrejas, o cara tem medo do Satanás, então ele atua o pastor. Ele não bate de frente com o pastor, mas ele vai um culto sim, vai outro não, né? Pega um cargo e faz um negócio meio que assim, devagar, né? E aí ele vai, aquela coisa toda. O presidente do campo está de olho. Numa outra denominação, o episcopado está de olho, Quando era pastor tal, a gente tinha 100 mil de entrada. Com o pastor tal, a gente não está tendo 10 mil de entrada. O que está acontecendo? Né? E aí isso vai acontecendo de acordo com a denominação. E, por exemplo, na denominação batista tem várias situações. Tem aquele que ele vai devagar, né? Ele vai assim, ele não faz e também não deixa de fazer, né? E aí ele fica, né, naquela malandramente, pá, até que, por exemplo, o pessoal fala assim: nossa igreja está mais vazia, né? Nossa igreja não sei o que, não sei o que lá, né? Lembra fulano como é que é? Né? Poxa, aí fica esse negócio, né? Do tempo do cachorro, que a gente amarrava o cachorro com linguiça e fica naquele negócio e tudo tal. Aí começa a trazer o que para o tempo atual? Mas hoje em dia, né? Mas também, né? Aí começa. E aí o que chega uma hora que a pessoa pensa o quê? Não vou bater de frente com o sistema. Então você vê o pecado, fica quieto, porque você não vai se aborrecer com o pessoal. Você vê isso, fica quieto, não vai se aborrecer com o pessoal. Você vê rebeldia e fica quieto, não vai se aborrecer com o pessoal. E nessa brincadeira, o que acontece? Ninguém diz pro cara: tu está errado. Não me interessa se você é carismático, senta nesse banco e aprende a palavra. Não me interessa se você é endinheirado. Você não pode mexer com a mulher dos outros, mexe com a sua. Com a sua mesmo não mexe. Entende como é que é o negócio? E aí, assim, tudo bem que você prega muito bem, mas vamos ter um namoro decente. Você é crente, é simples. Quer ficar de qualquer jeito? Pede para sair 01. Mas a pessoa, por exemplo, ela não quer levar Deus a sério, mas ela quer ter o nome no hall de membros, ela quer ficar no cargo. E aí, qual é o problema do super-homem santo assalariado? Como é que eu vou pagar a escola particular do meu filho? Aí eu maturo. E nessa brincadeira ninguém cresce, ninguém avança. Percebe a guerra? O diabo está aí, ó, querendo você, querendo a mim, querendo a igreja. Por quê? Porque ele sabe que se esse lugar aqui fluir uma palavra límpida como águas cristalinas, esse contexto aqui ao redor vai mudar. Então o que acontece? Não pode mudar, tem que ficar do jeito que eu quero. Então ele faz o quê? Eu vou minar aqueles que podem me atrapalhar. É isso. Aqui em Caxias, Belfor Roxo, região serrana, qualquer lugar. Na face da terra. A Europa, mesmo do protestantismo. Vai lá ver como é que está o cristianismo. Entende como é que é o negócio? E aí, o próprio apóstolo fala o quê? Admiro-me, Gálatas 1,6, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Porque a gente observa, no caso aqui dos Gálatas, que eles estavam tendo o seguinte problema: eles estavam migrando do evangelho ou para o legalismo ou para a libertinagem. De um lado está o seguinte: tem que fazer tudo certinho, senão não tem salvação. Do outro lado, Jesus fez tudo por mim, é só bicão para frente até o juiz apitar e acabar o jogo. E aí eu entendo que nem crentão, nem cretinho. Está dando para entender? O problema é
tem dois extremos. Tem aquele cara que ele quer ser o santarrão e ele não consegue perceber que ele está trazendo para si a ilusão do esforço próprio para ganhar o céu. Mas tem um outro que é descarado, salafrário, sem vergonha. Já que Deus me ama, aí é o tal de tu sabes o motivo, só Deus pode me julgar. E nessa brincadeira faz coisa do arco da velha, coisa que nem quem não é crente faz, porque ele entende que a salvação é pela graça. Não tem aquela ideia de eu amo meu Deus, não é porque a salvação é pela graça que eu vou entristecer o coração dele. É aí que está o caso. Então, nem um extremo, nem outro, nem 8, nem 80. Mas o problema é que a gente vive numa situação em que há uma realidade que ou tem um extremo ou tem outro. E aí, quando você olha para o Novo Testamento e compara o ensino apostólico com o ensino dos pregadores da TV e do rádio, vamos ser sinceros, parece ou não que alguma coisa mudou? Primeiro que ninguém quer saber de céu. Não estou dizendo que a gente não tem outras demandas na vida. Violência doméstica, irmão, tem crente que bate mulher, sabia? E tem mulher crente que bate marido. E esses é mais difícil, porque o cara fica com vergonha de denunciar. Então, aí você olha para uma situação dessa e todo mundo na igreja cantando hino. Aí o casalzinho sai do culto e vai para o hotel. Tranquilo. Ou então na casa dos pais, porque o mundo está muito violento, né? E às vezes o povo na igreja fazendo vista grossa. Então você olha para uma situação dessa e aí o pregador da televisão, ele fala o quê? Santidade, consagração, isso não vende. O que vende é vitória. Só que é o seguinte, para a sua vida melhorar, você tem que melhorar. Cada uma. Gente, para o meu casamento melhorar, eu tenho que melhorar. Para a minha saúde melhorar, eu tenho que melhorar. Para o meu ministério melhorar, eu tenho que melhorar. Para a minha igreja melhorar, eu tenho que melhorar. Mas ninguém quer isso. Todo mundo quer mais, cara. O pessoal quer esfregar a lâmpada e falar assim, gênio da lâmpada, quer dizer, Jeová, eu quero ser funcionário público. Tá bom, vai fazer um concurso? Não, eu vou estar aqui orando, buscando a face do Senhor. Entende? Senhor, eu quero que o Senhor abençoe meu casamento. Aí Deus fala, eu também quero abençoar o teu casamento, mas quero abençoar através de você. Aí não vale, Senhor, assim não brinco mais. Entende? E assim, eu olho para isso e fico preocupado. Por quê? Porque a vida eterna não é necessariamente você ir para o céu, mas a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A vida eterna é o que? É você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, dados religiosos que nós conhecemos, eles têm tudo menos vida eterna. É um pessoal rancoroso, magoado, brigão, nervoso, egoísta, vaidoso, sabe? Aí você olha para um negócio desse e fala assim, tem alguma coisa errada? Claro que tem. Ou tem um monte de gente perdida dentro da igreja, ou tem gente que não aprendeu o caminho da cruz. E aí nessa hora eu dou minha orelha para você puxar. Muitas vezes nós pastores estamos preocupados com os nossos empregos. Eu tenho 10 anos na minha igreja. Se eu sair de lá, eu vou para onde? Vou trabalhar no quê? E aí começa a ver aquele monte de preocupação. E tem crente que sabe disso. E aí estou eu de cá com a minha covardia e o outro de lá com a manipulação. E eu sei que se eu agradar você, eu troco de carro. Se eu desagradar você, tá entendendo? Então eu não sei se dá para você perceber que é o seguinte, isso é o que está acontecendo. Nós pregadores temos nos acovardado. Temos. Quando eu falo nós, não é retórico não. Eu tenho sido covarde. Porque se eu pegar o Roberlan de hoje com o Roberlan de 14 anos atrás, eu já fiz uma média. Já. Não prego mais como pregava antigamente. E aí eu fico com medo do Roberlan nos próximos 15 anos. Se eu em 15 anos já estou diet, como é que vai ser daqui a 15 anos? É o tal do politicamente correto. Sabe por quê? Porque a gente mede a igreja pelos números, como se fosse um negócio. A igreja tem 100 membros, ela chegou a 300 membros, Deus abençoou.
a igreja tem 100 membros, ela foi para 50 membros, Deus não está com o pastor. Ou seja, Jeremias não seria um homem de Deus, né? Pregava e ninguém escutava. E entende? E aí hoje em dia, quando eu falo de Jeremias, eu digo o seguinte: olha, se você não lembra desse profeta, vai lá no YouTube e digita a novela O Rico e o Lázaro. Porque o povo também não lê a Bíblia, mas canta. Eu quero Shekinah. E se você for espírito de porco e perguntar o que é Shekinah, aí ele vai dizer: nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Está dando para entender? E aí é importante a gente observar, né, diante desse quadro, né, que tanto o crente perdido quanto o salvo imaturo, eles buscam outro evangelho. Eles estão na igreja, eles cantam hino, eles dizem que ama Jesus, mas é outro evangelho. Não é o caminho, a verdade. Jesus disse: quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. E aí o que acontece? Primeiro, dizer não para si mesmo. É difícil recusar um pudim de leite. Imagina as outras coisas. Cada uma tem Deus e um namorado. Deus e um namorado. Quer saber? Eu tenho que ser feliz. Vou escolher o namorado. Agora, um namorado que percebe que entre Deus e ele, você escolheu o namorado, ele vai te valorizar? É uma pergunta simples. Entende? Deus e o meu emprego, ou Deus e o meu ministério. Isso é outro evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tomar cruz, irmão, não é ter joanete, esporão, diabetes, porque ninguém escolheu isso. Tomar a cruz é o seguinte: você pode estar numa multinacional, ganhando um salário estratosférico, mas você sabe que tem que mentir, aquilo está te torturando por dentro, e aí você deixa aquilo ali para vender para o colega. Isso é tomar a cruz. Você escolheu. Sua sogra você não escolheu. Está dando para entender? Seu cunhado você não escolheu. Entende? Agora, por exemplo, viver com a sua mulher, mesmo depois de tanto problema que vocês tiveram, isso sim. Você sabe que, primeiro, se a gente olhar, peço desculpas, irmãs, eu sei que o eleitorado feminino aqui é maior, mas se nós observarmos, pelo menos a olho nu, sem pesquisa nenhuma, parece que nasce mais mulher do que homem. A olho nu, parece que morre mais rápido homem do que mulher. Os jovens morrem por causa da violência e os velhos porque não vão no médico. Já reparou? Mulher vive sentindo tudo e não morre. Homem não sente nada, mas quando vai para o hospital não volta. Já reparou? Então o que acontece? Se a gente observar bem, olha como é que está a situação. Você observa bem. Por que eu estou dizendo a questão, antes que alguém não me entenda bem, sobre o marido, né, estar casado e carregar a cruz?